Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí um especial, uma análise aí de como foi o Santos em termos estatísticos no ano, o que funcionou, o que não funcionou, boas e más notícias, infelizmente a maioria é má notícia. Não é um review do ano, é mais uma análise em função do que aconteceu, até porque todo mundo já sabe como foi na sua ano, né? Então, vou trazer para vocês, eu peguei algumas matérias aí, a maioria é da Gazeta Esportiva, que está fazendo uma análise interessante, e tudo começou quando eu li a matéria aí do dia 20 de novembro, falando que após fracassos em 2022, Santos despenca no ranking nacional de clubes da CBF. Eu já estava aguardando alguns links para poder fazer uma análise, mas depois disso eu falei, não, agora vai ter que sair. E daí teve a chegada do Falcão, o Dair Helman, especulações, e tinha muito giro de notícias para fazer também, aí com notícias aí da base, das sereias. Falei, não, hoje é dia, então, vamos lá. E o Santos aparece na nona colocação com 11.904 pontos. Em 2021, o Santos estava em sexto, com 12.816. O clube vem de uma constante queda. Nos últimos 5 anos, o Peixe só não perdeu posições de 2020 para 2021, quando se manteve em sexto. A efeito de comparação, em 2018, a equipe estava na quarta colocação. Agora o time despencou para a nona. O ranking nacional de clubes estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais. Em 2022, o Santos brigou contra o rebaixamento no Paulista e nem sequer passou da primeira fase. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana foi eliminado ainda nas oitavas de final, e no Brasileiro ficou em 12º com apenas 47 pontos. E na próxima temporada, o Peixe irá disputar as mesmas competições, ou seja, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Mas mira melhorar seu desempenho para tentar subir no ranking da CBF. Então, só para avisar para vocês, né, o Santos caiu um pouco, e aí eu fui atrás de algumas informações. Então, vamos lá. Matéria do dia 15 de novembro, Gazeta Esportiva. Troca de técnicos e resultados decepcionantes. Relembre a temporada do Santos. E aqui faz um resumão. A temporada do Santos chegou ao fim, derrota 2-0 para o Fortaleza, foi bem o sentimento de decepção da torcida. Foram 64 compromissos com 21 vitórias, 21 empates e 22 derrotas, gerando um aproveitamento de 43,7%. O começo do ano foi complicado para o clube. Sob o comando de Carilho, o clube sofreu no Paulista, brigou para não ser rebaixado no torneio pelo segundo ano seguido e se livrou do descenso apenas na última rodada, quando venceu o Água Santa por 3-2 em casa. No meio do estadual, a diretoria mexeu na comissão técnica. Carilli foi demitido dia 18 de fevereiro, depois da derrota de 3-2 para o Mirassol fora de casa. Marcelo Fernandes dirigiu a equipe em 3 embates e depois Fábio Bustos foi anunciado como treinador. O início do argentino na Vila foi animador. O Santos emplacou uma boa sequência e chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas, mas logo foi caindo de rendimento. Dessa forma, depois de alguns resultados negativos, Bustos perdeu a confiança da torcida e do elenco, especialmente após a derrota de 4-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em coletivo, o técnico afirmou que trocaria todos os jogadores no intervalo. A fala não repercutiu bem entre os jogadores. O estopim foi a precoce eliminação na Sul-Americana. Toda na Vila, o clube perdeu nos pênaltis para o Deportivo Táchira da Venezuela e se despediu do torneio ainda nas oitavas. O revés gerou muita revolta nos torcedores e culminou na demissão de Bustos. Eu lembro que eu falei, né, que se o Santos tinha que jogar e classificar bem, né, e o Santos ainda conseguiu ser eliminado pelo time da Venezuela. E aí rodou, não tinha mais clima. Novamente sem treinador, Marcelo Fernandes dirigiu o Santos por 4 jogos. Então, em 20 de julho, veio Lisca, que teve uma rápida e decepcionante passagem pela Vila. Ficou apenas 8 compromissos, só venceu 2, empatou 3 e perdeu 3. Lisca deixou o Peixe no dia 12 de setembro. Desde então, a diretoria não acertou com ninguém e Orlando Ribeiro, que estava no sub-20, foi interino. Ele começou bem o trabalho, mas encerrou embaixo. Foram 4 vitórias, um empate e 7 derrotas. Assim, o time ficou fora da classificação, da zona de classificação Libertadores, o que era muito para esse futebol que a gente apresentou esse ano. Nos bastidores, o clima não foi nada tranquilo, especialmente o executivo de futebol. O Santos começou o ano com o Edu Dracena, que pediu demissão no mesmo dia em que Bustos foi demitido. Para suprir o seu lugar, Andrés Rueda chamou Nilton Drummond, que ficou somente um mês. Foi demitido depois de se desentender com o presidente. O mandatário alvinegro alegou que Nilton Drummond, Chumbinho, estava envolvendo seu filho em algumas negociações e decidiu desligar o diretor, que não gostou da atitude. E desde então o Santos não contratou mais ninguém para o cargo. Rueda chegou a afirmar que não sabia ao certo a função do executivo de futebol e gerou revolta no mercado.
A temporada 2022, portanto, foi bem conturbada. Teve instabilidade dentro de campo com técnicos e jogadores não se firmando e resultados ruins. E o clima fora também não foi bom. E o primeiro passo foi a contratação aí do Falcão, aí depois a chegada do Odair Helman e as saídas que já estavam confirmadas de Auri Madison, Luan Bruno Oliveira e o Jordan Júnior. O Santos retorna, os jogadores estão de férias, retorna aos trabalhos em 14 de dezembro, quando inicia a pré-temporada. E aí a gente dá continuidade, vamos para uma matéria aí da Gazeta Esportiva aí do dia 21 do 11, né, nessa segunda-feira, hoje é terça que eu tô gravando, e aí ele fala aí de quem que teve o melhor aproveitamento de todos os técnicos do Santos. Aí ele tá falando que tem o Carille, o Bustos, o Lisca, o Orlando Ribeiro e o Marcelo Fernandes. E o melhor aproveitamento quem teve foi o Marcelo Fernandes. Ele dirigiu o Santos em 7 partidas e ele venceu 4, empatou 1 e perdeu 2. Ele conquistou 61,9% dos pontos disputados. O treinador foi um tampão, enquanto a diretoria buscava outros nomes. E daí, com a chegada do Lisca, o Marcelo Fernandes saiu do Santos. O segundo melhor aproveitamento foi do Carille. Em 7 compromissos, 2 triunfos, 3 igualdades e 2 revés, gerando aproveitamento de 42,8. E logo atrás, Bustos, que entrou no lugar do Carille. Foram 29 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, ou seja, 42,5%. Aproveitamento muito próximo do Carille e do Bustos. E aí, o Lisca, que teve 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 37,5%. E o Orlando Ribeiro, que em 12 jogos ganhou 4, perdeu 7, empatou 1. E o aproveitamento foi só de 36,1%. Então foi o pior aí, foi o Orlando Ribeiro, né, em termos de resultado, e na sequência o Lisca. Não devia nem ter vindo o Lisca. E daí depois a gente tem aí o Bustos, Carille e no topo o Marcelo Fernandes. Quem diria, né? Enfim, a análise aí de um resumo da temporada ali da Gazeta Esportiva, a análise de aproveitamento dos treinadores. E agora eu vou tentar trazer uma notícia boa para quebrar, não ficar só em coisa ruim, porque depois vem coisas não tão boas na frente. Aí, uma matéria do Globo Esporte do dia 15 de novembro falando que o Santos reduz pelo segundo ano seguido o número de baixas médicas. E, e daí cita que o Léo Batistão ficou por fora por 17 jogos. Daí que houve mais casos no primeiro trimestre, quando a equipe teve ameaçada pelo rebaixamento no Paulista, e os trintões do elenco foram os mais reincidentes. Em 2021 foram 33 casos que desfalcaram o time em pelo menos um jogo oficial por motivos clínicos. Nesse ano foram 29, em 2020 foi 40. Em 2019 foram só 18 baixas, né? Quando o Sampaoli estava treinando o Santos, né? Uma marca que parece inalcançável hoje, né? Todas as faixas etárias sofreram com problemas clínicos. 9 casos entre atletas de até 23 anos, 7 casos entre atletas de até 29 e 13 casos com atletas de 30 anos em diante. A diferença, quando você analisa os recortes, é a existência de reincidência em poucos atletas de 30 anos ou mais. Léo Batistão sofreu 4 contusões, perdeu 7 jogos. Madison sofreu 2 lesões na coxa esquerda e uma na mão direita, ficando fora de 15 partidas. O Maicon teve 4 casos, 3 nas duas coxas e um na panturrilha, ficou afastado de 15 jogos. E o Sanches sofreu 2 no joelho e na coxa, sendo por isso o desfalque em 13. Isso todos eles com 30 anos ou mais. Maicon e Madison com 15 jogos e idas ao DM, Léo Batistão e Maicon com 4 idas. No Paulistão teve mais casos, né? Até porque tinha uma pressão aí de início de temporada, não estava bem e tudo mais. E depois de uma maratona de jogos, ali com o Sul-Americano, Brasileiro e Copa do Brasil, a média de baixas foi menor. Caiu de 9 aí para 7. E daí tem todas as lesões, a maioria foi na coxa, das 29 baixas médicas, 17 foram na coxa. Uma no rosto, uma no ombro, uma na mão, 4 no joelho, 2 no tornozelo, 2 na panturrilha e uma não informada. Então, o Santos melhorou aí nesse quesito. O problema é que jogadores importantes ficaram muito tempo fora, né? O que acaba frustrando aí, dando problema aí no rendimento do time. Aí, na sequência, uma matéria aí do Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, 15 de novembro. Reforços para 2022 têm dificuldade para emplacar no Santos. Veja o balanço. Aí fala pelos jogadores que chegaram esse ano. Maicon se tornou o chefe da zaga do Santos ao lado de Bauerman depois de um começo irregular. O problema é que enfrentou muitas lesões. Foram 27 jogos e 2 assistências.
Bauerman, anunciado no começo do ano, foi um dos poucos jogadores que corresponderam à expectativa. Assumiu a titularidade da equipe e deve ser mantido para 2023. Camisa 4 disputou 58 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência. Auro chegou no dia 14 de fevereiro com respaldo do Edu Dracena. A contratação dividiu o departamento de futebol porque o Carille queria manter o Daniel Guedes e o Dracena preferiu o Auro. São 14 jogos no Santos sem gols ou assistências. Natan foi revelado na base do Vasco. Destaque na categoria sub-20. Demorou um mês para estrear depois que chegou no Peixe. Terminou a temporada como titular, mas principalmente pelas saídas de Madison e Auro. E o clube está no mercado e deve contratar mais um lateral para disputar a posição. Foram 9 jogos. William Maranhão chegou ao Santos no final de março. Estava no Bahia e custou cerca de R$ 500 mil para adquirir cerca de 70% dos direitos econômicos do atleta. Ele foi um plano B para a contratação de Alisson, que foi frustrada, né? Ele teve uma lesão grave no joelho no último jogo lá na equipe dele, não pôde vir e o Santos foi atrás do William Maranhão. Pelo Santos, 9 jogos disputados. Tinha a confiança do Dracena, mas enfrentou vaias por parte da torcida. Achei exagero, mas também entendo porque, pelo menos nesses jogos, o nível não foi satisfatório. Também passou por problemas pessoais e o tirou de alguns jogos. Ele tem contrato até o fim de 2024. Ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, 18 jogos pelo Dragão, e inclusive foi capitão da equipe em um deles, e não vai permanecer lá porque com a queda do Atlético Goianiense para a Série B, ficou um jogador muito caro para eles. Rodrigo Fernandes, bom, unanimidade na equipe, chegou no final de março do Guarani do Paraguai, e os valores para a contratação definitiva giram em torno de 6 milhões na cotação atual. Foram 38 jogos e um gol. Melhor jogador aí dos reforços. Bruno Oliveira, empréstimo da Caldense até o fim de 2022. 23 jogos e em várias partidas não foi nem relacionado. Soteldo entrou em campo em 7 jogos, deu uma assistência na estreia contra o São Paulo, quando o Santos ganhou por 1-0 na Vila. Chegou a desfalcar o Santos em 2 jogos por conta da convocação para a Venezuela. Aí ele teve uma lesão no bíceps femoral e não participou dos últimos jogos. Já está voltando para a pré-temporada. Luan, emprestado, chegou no dia 5 de agosto. Corinthians paga grande parte do salário do jogador de cerca de 700 mil e o Santos pagando só 100 mil. Fez 8 jogos, marcou um gol contra o Atlético Paranaense. E o saldo foi negativo, não vai ficar. Ricardo Goulart foi na época o maior reforço da gestão do Rueda, no dia 11 de janeiro, e salário de cerca de 500 mil, além de bônus por ações de marketing. O Goulart ficou empolgado com o projeto, assinou um contrato de 2 anos. As coisas não funcionaram em campo, entrou em campo 30 vezes, marcou 4 gols e deu 3 assistências. No Paulista, emplacou uma sequência de jogos como titular e foi importante na classificação pela Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí, empatando no final do jogo. Com o tempo, perdeu espaço. Ele mesmo que saiu do time, não vinha contribuindo o necessário, e depois que perdeu um dos pênaltis na eliminação para o Táchira, ficou sem clima, abriu mão de todos os valores que tinha para receber. Jordan Júlio estreou contra o Fluminense no Maracanã, recebeu elogios, em seguida marcou um dos gols da vitória do Santos contra a Universidade Católica na Vila, e terminou por aí. Camisa 8 não conseguiu repetir o bom desempenho, enfrentou críticas. Em maio, Júlio chegou a desativar suas redes sociais por conta dos ataques virtuais. São 21 jogos, um gol e 2 assistências. Já está voltando para a LDU. O Angulo. O Santos tentou contratar ele em 2019, que o São Paulo pediu, mas as negociações não evoluíram. E agora, em 2023, com o Bustos, ele chegou ao Santos. Foram 24 jogos, com 5 gols e uma assistência. O atacante ficou marcado após perder o gol contra o Ceará e precisou lidar com críticas da torcida. Tá rolando aí uma notícia de que o Emelec está interessado no futebol dele. Tomara que esteja, que o Santos possa fazer negócio e passar para frente, que não deu certo aqui. Lembrando que os jogadores são humanos, eles são pessoas, tá? Então a gente critica o desempenho deles em campo, mas a gente tem que lembrar que por trás também tem um ser humano, tem uma família, tem pessoas que gostam dele, que são próximas e que o rodeiam e que são atingidos. Então, assim, estou falando só de futebol. Tomara que ele vá para um outro time, que lá ele possa performar bem, se encontrar e ser feliz. Aí uma matéria da Gazeta Esportiva falando dos líderes de estatísticas do Santos no Brasileiro. O Marcos Leonardo foi quem mais fez gol com 13, o Ângelo, líder de assistência com 7. Finalizações, o Marcos Leonardo teve 85, foram 33 certas e 52 erradas. Dribles, o Ângelo teve 46 dribles. O João Paulo teve 98 defesas.
O Rodrigo Fernandes teve 64 desarmes e foi campeão de desarmes. De interceptações foi o Felipe Jonathan com 16. Rodrigo Fernandes teve 83 faltas, o jogador que mais fez falta. Por consequência, o jogador com mais cartões amarelos com 15. E com cartões vermelhos, Lucas Pires, Natan, Lucas Barbosa e Bauerman, cada um teve um. Então a gente não teve tanto vermelho assim. Ainda continuando com a Gazeta Esportiva e aproximando do final, que o Santos perdeu pontos preciosos contra equipes da parte de baixo do brasileiro. Dos clubes que foram rebaixados, o Santos não conseguiu vencer nem o Avaí nem o Ceará. A gente perdeu por 1-0 em Florianópolis e no empate 1-1 na Arena Barueri. E no Ceará, 2-1 na Arena Castelão e 0-0 na Arena Barueri. Aí perdeu pontos preciosos contra o Cuiabá, empate a 0-0 na Arena Pantanal. Red Bull Bragantino 2-2 na Vila. Goiás, derrotas de 1-0 na Serrinha e 2-1 em casa. E o Botafogo, revés de 3-0 no Newton Santos. Foram 23 pontos desperdiçados contra equipes que terminaram na parte de baixo da tabela do campeonato. Se ele tivesse somado 8 desses 23 pontos, o Santos poderia ter se classificado para Libertadores. Vai lá, cenário ideal, que o Santos ganhasse tudo, blá, 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 70 pontos, né? Tipo, disputando o título, sendo campeão. Mas vamos lá, só 8 pontos desses pontos desperdiçados contra equipes fracas tiram a gente da Libertadores. E é aí que mostra a diferença, né, de um time que está pronto, preparado, está apresentando, indo atrás, e de um time que ainda não se encontrou. E é isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais para você que assistiu o vídeo. Foi um ano complicado. Esse ano de 2000, a temporada 2023 está começando agora já, né, com todos os preparativos. Pelo menos parece ser mais profissional, porque daí tem uma pessoa de futebol responsável que é o Falcão. Ele já trouxe uma pessoa para ajudar o trabalho dele, vai trabalhar direto com ele. Aí traz uma comissão técnica com um treinador que foi escolhido, que parece ter bons números, bons resultados. A equipe profissional, tem assistente, tem preparador, tem um analista. Então as coisas começam a ficar mais organizadas. E aí o Rueda cuidando mais de grana, negociação, né? Então, assim, seu Falcão indica e faz os contatos iniciais, quando entra na parte do dinheiro, aciona o Rueda e o Rueda daí faz o que ele faz bem, que é mexer com dinheiro. Galera, muito obrigado mais uma vez aí pelo trabalho, que a gente tem um ano 2023 infinitamente melhor que esse, que foi terrível. A gente vai continuar com alguns vídeos, trazendo aí algumas matérias, de repente tem algumas coisas aí da seleção, da Copa. E curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixe seu comentário aí, o que que você achou da temporada, mas principalmente, o que que você espera para 2023 aí do Peixe. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.